Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estou iniciando mais um trecho bíblico marcante. Gênesis capítulo 6, no versículo 5 em diante, a palavra de Deus diz assim: Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicará sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má e continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Era ele, homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. Viu Deus que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido e sua conduta sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado, porém perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens, e eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de ciprestes, farás compartimentos na arca e revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás, e o compartimento da arca será de 300 covados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela e lhe darás um covado de altura. A porta da arca porás no seu lado. Farás primeiro um segundo, um terceiro andares. Eu trago dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que é vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Amém? Até aqui. A Bíblia diz que a terra estava corrompida, cheia de violência, e que os homens eram más, ao ponto de Deus ele se arrepender do que ele tinha feito. Eu acredito que foi por um grande motivo que Deus ter tomado essa decisão. E se você parar para analisar, como a Bíblia diz que Deus ele fecha a porta da arca pelo lado de fora. Ou seja, ele estava decidido a dar um fim em tudo aquilo. A Bíblia diz que nos dias de Noé, naqueles dias do dilúvio, o povo comia, bebia, casavam-se, davam-se a casamento, compravam e vendiam. Era assim que eles viviam naqueles dias. Então, o aviso que o Noé passou para eles, a mensagem que eu creio que o Noé, a Bíblia diz que ele era um pregoeiro da lei. Ou seja, ele era alguém que tinha toda a capacidade de chegar e dar um alerta, de chegar até lá onde eles estavam e alertar.
e avidar, porque a Bíblia diz que ele foi divinamente avisado. Ele não pensou em si mesmo. Ele não pensou no seu benefício próprio. Ele não pensou em poupar somente a sua família e destruir o restante da humanidade. A Bíblia diz que Noé, ele foi o responsável pela destruição do mundo antigo. De que maneira que ele foi responsável pela destruição do mundo antigo? Sendo que Deus, quem tomou a decisão, ele foi responsável. Sabe de que maneira? Agindo a fé, acreditando que Deus era capaz de o salvar, não somente a ele, mas todos da sua casa, toda a sua família. Ele creu divinamente. Sabe, se você ler Josué 1:8, Josué diz também, não só nesse contexto, mas ele diz, quando ele diz, vocês podem fazer o que quiser, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Era isso que estava dentro da mente de Josué. Porque Josué 1:8, Deus diz a Josué, medita na minha palavra dia e noite, sem cessar. Ali Deus dá uma direção a Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Para quê? Para que aquilo ficasse dentro da mente dele. Para que aquilo ali, a palavra, ela já estava preparada a qualquer momento em uma situação para salvar ele de qualquer situação. Ou seja, como Davi mesmo diz, guardei, escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Deus estava dentro dele. A Bíblia diz que Noé era homem justo, íntegro, e ele andava com Deus. Eu creio que ele não pensou duas vezes a apartar sua família imediatamente, a passar ali as instruções e começar todo o processo. Ele viu que Deus era poderoso para cumprir a promessa e que Deus faria. Então, divinamente avisado, ele avisou a todos. Ele avisou a todos. E você vê que a palavra dele não teve o poder de mudar aquelas pessoas. Não teve o poder de convencer aquelas pessoas a uma mudança, a um arrependimento. A palavra dele não teve o poder. Porque a Bíblia diz, e eu repito, nos dias de Noé, o povo comia, bebia, comprava, vendia, casava-se, dava-se a casamento. Ou seja, ninguém se importava para o que ele estava falando. Ninguém parava para dar ouvido ao que Noé estava falando. Não teve um lá no meio daquela multidão que gerou apenas, pelo menos, uma sombra de dúvida. Não, eu vou até o Noé e vou falar com ele. Noé, você tem certeza do que você está nos falando? Noé, você não está equivocado? Alguns até o chamavam de louco. Que a palavra dele era sem valor. Vituperaram a palavra do Noé. Qual é o significado de vituperar? Palavra de que não se pode agradar. Exatamente isso. Vituperar. Palavra de que se não pode agradar. Como se alguém falasse algo e ninguém se agradasse. Uma palavra sem peso, uma palavra sem valor, sem nexo, sem fruto,
e sem resultado na vida de alguém que não estava decidido a mudar. Porque a palavra de Deus, ela não dá fruto na vida de uma pessoa que não está interessada em ouvir. Não tem como uma pessoa ela se liberta se ela não conhecer a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra fala. Então não tem como uma pessoa ser liberta, uma pessoa ser curada, transformada, ser salva, se ela não conhecer a verdade. E a palavra no momento ali era a verdade. Deus, ele estava falando a verdade. A Bíblia diz que no ano 600 de Noé começou o dilúvio. E ali foram 150 dias, 40 dias e 40 noites, chovendo diariamente. Então você vê pessoas que tiveram a mesma oportunidade, receberam o mesmo aviso, receberam a mesma direção, divinamente avisados eles foram através de Noé. Mas ninguém parou para dar ouvido, ninguém reconheceu de que Deus tinha o poder de causar uma mudança. Se essa palavra ela tem despertado em você um novo entendimento, uma nova compreensão a respeito do Evangelho, eu peço que você se inscreva no canal, que você acione o sininho para as notificações, esteja atento a tudo que será compartilhado no canal. E deixe aqui o seu comentário positivo sobre aquilo que você entendeu, se acrescentou, sim, sim e não, não. Que Deus abençoe a sua vida. E lembre-se que não foi a insistência do Noé, não foi a movimentação, os processos, porque na maioria das vezes estamos vendo Deus agir, Deus fazer, Deus falar através de pessoas, evangelizando outras pessoas, mas é como naqueles dias de Noé, muitos que estão comendo, bebendo, comprando, vendendo, casando e dando-se a casamento. Será que não é esse o momento de você parar para ouvir que Jesus, Deus, pode mudar a sua vida? Sabe qual a garantia que temos? Deus, no final de todo aquele processo, ele deixa um sinal de uma aliança com o homem através do arco-íris, de que nunca mais ele destruiria o mundo daquela maneira. Mas a Bíblia diz que ninguém sabe o dia e nem a hora que o Senhor voltará. Nem o Filho, somente o Pai. Se inscreva no canal. Trechos bíblicos marcantes. Uma leitura profunda no contexto da palavra, enriquecendo ainda mais a palavra de Deus. Somente o que está escrito. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.